Olá, começa agora mais uma edição de A Mesa do Senadinho. Vamos falar sobre a terceira função precípua do vereador, que é o poder de fiscalização do executivo, do chefe do executivo, do prefeito municipal. Doutor, falamos no último episódio a respeito das duas primeiras funções do parlamento, do vereador, que são o assessoramento, mas também a criação das leis, a votação de leis. Mas temos também a função de fiscalização. Como que o vereador, enquanto fiscalizador do chefe do executivo, que administra a cidade, como que ele pode atuar? A Câmara, tendo essa função fiscalizatória, o ordenamento jurídico lhe dá algumas ferramentas, tá? Então a Câmara tem a prerrogativa de requerer informações ao chefe do Poder Executivo e ele está obrigado a responder em determinado prazo. A Câmara tem a prerrogativa de convocar secretários municipais, não convocar o prefeito, que seria invasão de poderes, mas convocar secretários municipais. E quando a gente fala convocar, não é convidar, é convocar, é mandar, buscar, digamos assim, para prestar esclarecimentos. A Câmara tem ferramentas para uma eventual cassação de mandato do prefeito. Nós temos tanto a lei orgânica quanto o decreto 201 de 67, que traz crimes de responsabilidade que podem ser praticados pelo prefeito, sujeitos a julgamento pelo Poder Judiciário, e infrações político-administrativas sujeitas a julgamento pela Câmara, cuja sanção é a cassação do mandato. Então, é bem aquele espírito, se nós considerarmos que a Câmara representa a sociedade, é a sociedade fiscalizando o poder executivo. Afinal de contas, vivemos numa res pública, coisa pública, então as coisas são do público, são da sociedade, então a sociedade ali materializada pelos vereadores fiscaliza, e como eu disse numa expressão particular, a Câmara é a dona do orçamento, é a dona da coisa pública, do dinheiro, digamos assim. Então ela é a fiscalizadora da coisa pública. Bom, o senhor mencionou a lei orgânica, nós temos também um regimento interno da Câmara, e o vereador ele tem alguns mecanismos que são estabelecidos lá, como por exemplo, o senhor citou também a questão dos requerimentos de informações, pedir informação para o prefeito. Digamos que o vereador pediu uma determinada informação, pediu outra informação, e aquela solução que o parlamento está buscando, já que os requerimentos são aprovados por todos os vereadores, ela não dá prosseguimento. Quando eu tenho, por exemplo, uma fiscalização de trânsito na rua, se eu sou fiscalizado por algum órgão, eu levo uma multa, uma sanção inicial, uma advertência, enfim, dependendo da minha vida pessoal. Dentro dessa relação executivo-legislativo, existe um meio termo. A Câmara pode pegar e falar e dar uma advertência para o prefeito, empregar uma multa para determinado secretário, ou a sanção é somente realmente aquele ato final de cassação, não tem um meio termo. Ou você resolve isso ou tira. Não tem um meio termo. É claro que cada situação é analisada concretamente, mas não tem um meio termo. A sanção que a Câmara pode aplicar ao prefeito, claro, desde que a conduta dele se encaixe numa infração político-administrativa descrita lá no decreto 201, é a cassação do mandato. E ainda assim, observando-se todo um rito, observando-se os motivos, mesmo porque o judiciário, se chamado a intervir, o que é que ele vai analisar? Se os motivos existem para uma cassação e se o rito foi devidamente observado. Ele, judiciário, não vai valorar os motivos, mas ele vai observar se os motivos estão ali.
Tá? Não cabe advertência, não cabe puxão de orelha do prefeito, não cabe convocá-lo na Câmara, porque isso seria uma invasão de poderes, né? E a Câmara também tem outra ferramenta, ela pode ir ao Judiciário, tá? Caso as funções institucionais dela estejam sendo atrapalhadas pelo prefeito. Tá? Então já seria uma outra discussão, o manejo já seria uma outra ação, etc. e tal. Mas dentro dessa pergunta, você tem uma sanção, cassação do mandato, não tem outra intermediária. O senhor falou uma coisa interessante, se a Câmara se sentir prejudicada nas ações do Poder Executivo em sua ação de fiscalização, ela pode chamar também o Poder Judiciário. Se o prefeito não está gostando das perguntas dos vereadores, o que ele pode fazer? A Câmara, embora ela não tenha personalidade jurídica, ela tem personalidade judiciária. Então, a Câmara é ora poder, ora órgão. Ela atua como poder e atua como órgão do município, tá? Quando ela se vê aviltada, atrapalhada nas suas funções institucionais como poder, ela pode buscar socorro no Poder Judiciário. Inclusive, o próprio Decreto 201, ele define esse atrapalhar, tá, como um crime de responsabilidade e também uma infração político-administrativa, né, passível de sanção por parte do Poder Judiciário. Tá? Então, nós temos essas ferramentas. Se acontecer, o caso concreto é analisado e a gente define qual instrumento ali a ser manejado. Né? Mas, e no caso de, por exemplo, a Câmara fez um requerimento de informações, cobrando o Poder Executivo, ele respondeu, enfim. Mas o Poder Executivo, a questão inversa, o Poder Executivo pode questionar essa atuação de fiscalização do Poder Legislativo? Olha, as condutas de um ou de outro poder, de um ou de outro órgão, elas sempre podem ser questionadas, né? O Judiciário está ali, tá? A própria Constituição diz, né, nenhuma lei, né, excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, tá? E lógico, as prerrogativas, as competências, as atribuições, elas devem ser desempenhadas nos estritos termos da lei, com moderação, com proporcionalidade. Tá? Então é lógico que a Câmara, embora tenha o poder fiscalizatório, ela o tem até um determinado limite. Né? Aquela expressão que a gente usa, né? O seu direito termina quando começa o meu. Tá? O Poder Executivo tem suas atribuições, suas competências, mas até um determinado limite, sob pena do cometimento do crime de abuso de poder, abuso de autoridade. Tá? Então, o caso concreto vai ditar se aquilo extrapolou ou não. Se o prefeito se sente invadido, aviltado com o comportamento da Câmara, é claro que o Poder Judiciário está ali para socorrê-lo. E é claro que a Comissão de Ética da Câmara também está ali para receber uma reclamação daquele vereador que eventualmente extrapolou, né, seja de maneira culposa ou dolosa, suas funções. O senhor mencionou uma coisa importante. Falamos bastante de requerimento, de cobrar informações do Poder Executivo, mas nós temos outros importantes mecanismos da Câmara de fiscalização da administração do Executivo, que são as comissões. E elas estão relacionadas com algo que o senhor mencionou da Câmara ser a senhora do orçamento. Sim. Né? O que são as comissões permanentes e aquelas também temporárias, as comissões especiais ou especiais de investigação, ou então as parlamentares de inquérito? Qual que é a diferença entre essas comissões? Nós temos as comissões permanentes, que são órgãos permanentes da Câmara, né? Comissões todas são importantes, mas algumas com protagonismo diário maior, como a Comissão
de Constituição e Justiça, a Comissão de Fiscalização e Controle, né? A Comissão de Orçamento. Então, esses são órgãos importantes, cada qual na sua temática, tá? Que obrigatoriamente devem funcionar na legislatura toda, né? Para discutir políticas, para discutir projetos de lei. Tá? Mas uma comissão permanente também, por exemplo, como Comissão Permanente de Educação, ela também pode deflagrar uma comissão temporária. Claro, claro. E você tem as temporárias que são criadas para determinada ocasião, tá? Para determinada fiscalização específica. Então você tem uma comissão especial, você tem uma comissão parlamentar de inquérito, né, criada para apurar determinado fato, determinado ilícito, terminado o trabalho, ela é extinta, tá? Então você tem esses órgãos permanentes e temporários que cumprem o papel de fiscalização do Poder Executivo. Maravilha, doutor. Novamente, muito obrigado pelos esclarecimentos. Você que acompanha mais essa edição do A Mesa do Senadinho, realizada aqui no Museu e Arquivo Histórico Prefeito Antônio Sandoval Neto, muito obrigado. Continue acompanhando a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, que os representa nas nossas redes sociais e também no site da Câmara Municipal. Até a próxima.